Bom, gente, então, a partir dos protocolos de comunicação, eu vou deixar um trabalho aí no Moodle para vocês. Já é um primeiro trabalho de um pequeno projeto. Depois nós vamos fazer mais, para o final do semestre, um projeto de uma instalação cabeada. Mas, antes, eu gostaria de propor um projeto sobre uma instalação usando protocolo sem fio, né, que é uma possibilidade. Então, para isso, eu estou deixando lá no Moodle uma planta de uma residência. Então, vejam aqui está o projeto arquitetônico da residência. Eu tenho a vista em planta, essa aqui é a vista de vista em planta da cobertura. Veja que eu tenho aqui não é uma residência, né? Um pavimento coberto, um outro pavimento coberto, aqui mais um pavimento coberto. Nessa área aqui eu tenho uma piscina, e aqui eu tenho um pergolado coberto, mas é um pergolado, né? Isso é só o pergolado com cobertura de vidro. Então, olhando em planta baixa, eu tenho aqui a planta do pavimento térreo, vejam só. Eu vou desligar aqui, eu estou no AutoCAD, eu vou desligar o layer de cotas para ficar menos carregado. Se eu quiser, eu posso desligar os textos aqui também. Vou desligar esse texto para ficar um pouco menos de informação, né? Senão fica muita informação aqui para a gente enxergar. Então, essa residência, veja, ela não tem muro, ela tem uma calçada de entrada aqui, ela está um pouco elevada em relação à rua. Eu tenho um jardim, uma calçada, tem uma entrada principal. Veja que nessa entrada principal, aqui eu tenho uma escada que sobe para o pavimento superior. Então, essa subida do pavimento superior, a gente vai estar enxergando numa outra planta. No nível do térreo, eu tenho aqui uma porta de correr, eu entro e tenho uma churrasqueira, aqui uma área gourmet, né? Churrasqueira, uma cozinha gourmet e tal, né? Banheiro, né? Um banheiro completo. E isso aqui, com portas de correr, eu saio para a área aqui, esse vermelho tracejado, é um pergolado, deck de madeira e uma piscina. Aqui, voltando, né, do hall de entrada, eu passo para o living. Aqui eu tenho uma lareira, jantar, sempre com portas de correr abrindo lá para a área da piscina, cozinha, lavabo, despensa, lavanderia, circulação. Então, eu passo aqui pela circulação e venho para a área mais privativa da residência, onde eu tenho uma suíte master, com closet, banho, suíte 1, tá? Banheiro da suíte 1, aqui uma brinquedoteca e a suíte 2. Então, eu tenho uma suíte master, mais 2 suítes e mais uma brinquedoteca. No pavimento superior, tá? Quando eu entro na residência, eu subo a escada e eu tenho um segundo pavimento com uma biblioteca pequena, tá? Que é quase um corredor aqui, e um escritório. Então, essa é a planta da casa. E eu tenho aqui os cortes dela, né? Para quem não está habituado, elevação 1, por exemplo. Então, se eu olho aqui na planta, eu tenho um triângulo mostrando o sentido da elevação. Então, esse desenho, né, esta planta 1 é essa lateral aqui. A elevação 2 é olhando lá, né, do lado da piscina, né, o lado da suíte master, da suíte 1, da churrasqueira. Então, eu vou estar enxergando aqui a elevação 2. Né?
A elevação 3 e 4, da mesma forma, né? A elevação 4 é a parte do fundo da casa, a parte posterior, e a elevação 3 é a frente da casa, né? É a fachada da casa. Então, aqui eu estou olhando a fachada da casa com os degraus, o jardim e a entrada principal. Tenho ainda os cortes, né? Então, se eu olhar aqui, por exemplo, eu quero ver este corte aqui, né? Passando pela lavanderia, cozinha, despensa, veja que existe uma linha de corte chamada A e A. Eu estou cortando nesta linha, exatamente na linha que está tracejada aqui, e o sentido do triângulo, né, do vértice aqui do triângulo, ele me mostra o sentido que eu estou olhando. Então, eu estou cortando aqui e olhando lá no sentido do triângulo. Aí eu olho aqui, né? Por exemplo, o corte A é um corte interessante. Se você olhar aqui, eu vejo que existe o pergolado, existe a garagem, existe a lavanderia, a cozinha, por exemplo, olha, tem uma área razoável aqui em cima da cozinha, poderia ser até usada como área técnica, né, para quadros de automação, eventualmente, coisas assim, onde estão a parte, né, estão as caixas d'água, e posso ter outros equipamentos. A planta é essa, né? E qual que é a ideia aqui do trabalho? Eu vou deixar ali no mudo, mas a ideia é que eu não vou pedir para vocês automatizarem a casa toda, mas eu quero um projetinho de automação, né, usando uma rede sem fio, que você especifique o componente, né, qual seria o fabricante, o nó roteador e quais os equipamentos. Eu vou pedir só para vocês fazerem uma automação de iluminação e uma tomada comandada aqui dentro da área de jantar e living. É lógico que se a gente faz, né, jantar e living, isso poderia ser feito também para as demais áreas. Mas dentro dessa área aqui, eu quero que vocês achem uma solução de um fabricante, então, que use redes sem fios, Zigbee, Z-Wave, ou qualquer outra rede sem fio, e monte um pequeno projetinho automatizando isso aqui. Com base em que? Bom, eu vou deixar aqui uma lista também no Moodle de fabricantes, né? Essa lista vai servir depois para um outro trabalho nosso, como base, mas vocês têm ali o nome dos fabricantes e endereços, né, da web, ou vídeos do YouTube. Daí na descrição do vídeo no YouTube você consegue ir até o site e pegar mais informações. Então eu quero que vocês deem uma pesquisadinha sobre alguns componentes a partir dessa lista e montem aqui um trabalho que vai estar proposto. Ok, gente? Beleza, professor. Então, é, então é isso. Para a aula de hoje, o que eu queria deixar era essa parte. Baixem a planta. Se vocês tiverem, a ideia aqui eu vou deixar em DWG, né? Em AutoCAD. Quem não tem o AutoCAD, por que eu não deixo não vou deixar em PDF? Até poderia deixar em PDF. Mas você vai precisar alocar aqui alguns pontos. Eu vou pedir isso, que você loque os pontos de iluminação, que você identifique aonde está o teu nó roteador, então que você trabalhe em cima desse desenho. Quem não tem AutoCAD, sugiro que entre no site da Autodesk. Você não precisa baixar nada craqueado, com a senha de aluno, com o teu e-mail de aluno, ou se cadastrando como aluno, você baixa gratuitamente lá o software da AutoCAD, da Autodesk, a versão educacional. Se tiver problema, me pergunte, porque eu também sou cadastrado como professor, e eu consigo atribuir para vocês uma licença, caso vocês não consigam.
a ideia, então, é essa, né? Trabalhar em cima do AutoCAD e depois salvar isso como um PDF e me mandar para uma avaliação. Beleza, gente? Professor, daí é para enviar individual, né? Não pela equipe lá que a gente está fazendo. Acho que o outro projeto vai ser em equipe, esse aí é individual. Não, pode ser em Em equipe, pode equipe? ser a Ah, mesma beleza. equipe, pode ser sempre em Beleza. dupla. Ah, Troque então uma beleza. ideia, vejam o que vocês querem fazer, né? Qual fabricante. Eu vou colocar, deixa eu colocar aqui na tela só. Espera aí um minutinho. Eu vou colocar aqui na tela essa lista que está aqui no Moodle, tá? Vou ter que entrar no Moodle aqui novamente. Eu não estou conseguindo abrir aqui agora. Deixa eu ver. Não está abrindo. Vou tentar mais uma vez aqui. Então, aqui, ó, eu tenho alguns fabricantes, é uma lista que eu estou deixando lá, de alguns fabricantes relacionados à automação. Depois vocês podem dar uma pesquisada, procurar na internet. Eu vou ver se eu dou uma trabalhada também nessa lista e colocar alguns dados diferentes, né? Assim, pequeno resumo do que se trata, né? Até para direcionar um pouco mais vocês e você já consegue escolher algum fabricante sem precisar pesquisar item a item, né? De uma maneira tão grande. Mas aí vocês têm essa liberdade para escolher dentro dos fabricantes e, e os dados maiores eu vou deixar ali no Moodle como explicação. Qualquer coisa também a gente vai se falando. A aula que vem a gente continua. A aula que vem a gente fala daí de protocolo só sobre iluminação. Aí eu vou propor um outro trabalho também só sobre o protocolo DALI, que é um protocolo aí exclusivo para iluminação. Ok, gente? Ok, professor. Para quando que ficou a entrega desse trabalho daí, professor? Daqui 2 semanas, para o dia 3 de outubro, vai ficar, Beleza. tá bom? Certo, certo. Então Obrigado é por isso. você, Valeu, gente. professor. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.
Abraço, tchau, tchau.